melhor forma de começar esse vídeo? Deixa eu pensar. Quem não tem dinheiro, chora. Vamos destacar aqui algumas informações sobre Balbuena, Samir e também o Rony. Jogadores que o Vasco mostrou algum tipo de interesse. E na minha modesta opinião, esses 3 jogadores, se é que você me entende, vamos resenhar sobre isso. Que papo é esse, Serginho? Pelo amor de Deus! Serginho recusou uma proposta. Será que Jean Davi vai voltar para o México, família vascaína? E quero trazer aqui um botafoguense falando sobre a chegada do Tietê no Vasco, bem interessante para a gente resenhar. E eu quero também falar o seguinte com vocês. Quando vai ser um momento que a gente vai pegar essa visão, opinião do Cicinho sobre a temporada do Vasco em 2025 e falar: chupa, Cicinho? Quando, família vascaína? Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Só vou te pedir aquela moral, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e vem com o Thiagão falar de Vasco. Vamos seguir aqui a nossa resenha com essa informação. Vasco da Gama informa que o meia Paulinho concederá entrevista coletiva nesta segunda-feira às 3h30. Tá aí, grande Paulinho, botando uma expectativa muito grande aí no nosso volante, vai dar uma outra dinâmica nesse meio-campo do Vasco, vai falar com você, comigo, junto, Paulinho. A gente segue aqui para falar sobre a partida de ontem, né? O jogo treino que o Vasco acabou perdendo para o Volta Redonda por 3-0. Só pontuar aqui alguns detalhes, né, do time que iniciou essa partida. Tá aqui, ó. Na derrota de ontem para o Volta Redonda, a zaga titular foi composta por Lianco e Luiz Gustavo. Dentre os mais rodados nos profissionais jogaram Zé Gabriel no meio, Serginho como atacante ao lado de GB e Alegria. A ideia foi dar rodagem para a equipe que irá estrear contra o Nova Iguaçu. Olha o ataque aí do Vasco com o grande Serginho. Como eu disse, né, família, não tem, né, muita coisa para a gente falar sobre essa atividade de ontem. Claro, né, pique-esconde, pega-pega, rachão, jogo treino, jogo a vera, o que for, o Vasco não pode perder de 3-0 para o Volta Redonda. Não tem muito sentido isso, mas aconteceu. Infelizmente, aconteceu. Mas no final, né, isso não vai, na minha modesta opinião, importar muito, né? Porque vários desses jogadores aqui, de repente, né, vão ter poucas oportunidades. É claro que é bom, né, que cada jogador que tenha um momento aí no profissional, quero dizer a base, cada partida, possa aproveitar para ganhar confiança e futuramente, caso o Carilho, vem Alegria, vem GB, vem o Lincoln, Luiz Gustavo, né, confiança para jogar e nos ajudar. Mas o resultado em si incomoda, é claro, mas eu tenho a ideia que isso não importa muito aí para a sequência da temporada. O que importa mesmo é a movimentação do Vasco, né, no mercado da bola. A gente segue aqui para falar sobre essa proposta que o Serginho recebeu de um time da 2ª divisão da Turquia. Vamos lá. Serginho recusou uma proposta de um clube da 2ª divisão da Turquia. O jogador de 29 anos está em pré-temporada com o time vascaíno e será aproveitado nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, depois de ser emprestado ao Criciúma. As condições apresentadas pelo clube turco não agradaram ao atacante e ao seu staff. Serginho conhece o futebol turco porque defendeu o Giresunspor por 3 temporadas, 2021 até 22-23, e o clube pela qual tem mais partidas disputadas na carreira. Serginho tem mais um ano de contrato com o Vasco, que está aberto a propostas e não dificultaria uma eventual saída. O atacante tem recebido algumas sondagens, mas a equipe turca foi a única que oficializou oferta até o momento. Com certeza, né, Marcelo Santana, Felipe Pedrinho, sabendo disso, vai, aceita. Felizmente, não aceitou. E olha, cara, que eu tenho um carinho pelo Serginho. Que isso, Thiago, tá maluco, 22? Eu tenho, cara. Eu posso te dizer que nos últimos anos, o meu coração teve 3 alegrias. Uma que não tem comparação, que é o nascimento da minha filha, minha princesa, né?
Meu coração ficou muito feliz. Você vê a vida de uma forma diferente. E as outras duas, cara, foi o gol do Serginho. Eu até me arrepia, cara. Olha só. Porque, nossa senhora, não gosto nem de lembrar daquilo, cara. Quando o Léo Ortiz fez o gol lá, mas, cara, que peso, né? E aí o Serginho aliviou o meu coração. E outra felicidade que eu tive recentemente, eu fui até pra rua gritar, né? O Vasco não proporciona eu ir pra rua gritar várias vezes, mas foi na partida também contra o Atlético Paranaense, porque foi uma classificação bem difícil, né? E o Vasco conseguiu nos pênaltis aquela classificação. Então eu agradeço o Serginho por isso. Mas, família, não tem a mínima condição de jogar no Vasco. Isso é uma realidade. Eu espero que ele possa ir nessas partidas iniciais, um destaque aqui, uma assistência, um gol, e aí um outro clube vem. Não pensa, Thiago, mas não pensa nisso, não dá. Deixa o Serginho seguir o rumo dele. Família, vamos destacar aqui agora da página Vasco News. Tá aqui, ó. Segundo as rádios esportivas do México, o Santos Laguna monitora a situação do atacante chileno Jean David. O jogador, que teve uma ótima passagem pelo Toluca, pode voltar ao futebol mexicano. Então, vamos aguardar, né? Eu tô torcendo muito para que isso possa acontecer. Assim, cara, eu nem gosto muito, né, de ficar falando dessa maneira do Jean David, porque o jogador, ele merece, né, mais oportunidade, né, de um ano para o outro muda alguma coisa, adaptação e tudo mais, né? Eu entendo isso, né? Mas, assim, o que eu acho em relação ao Jean David é a característica dele que não encaixa com o atual elenco do Vasco, principalmente do meio para frente, as peças que a gente tem. Porque quando você tem um meio-campo, as opções que o Vasco tem para meia, que é Payet e Felipe Coutinho, que são jogadores que não tem aquela parte física, né, que vão correr, que vão aqui, botar velocidade, não. É os caras que fazem o jogo andar, né, com um bom passe, segurando a bola, rodando. Então eu entendo que quando um treinador vai optar por um 4-3-3, ele tem que ter, na beirada de campo, jogadores que possam dar essa velocidade para que o Coutinho ache, para que o Payet ache, sabe? Claro, com uma certa qualidade, para ficar um pouco mais com a bola. O Jean David, ele pode até ter essa qualidade de prender a bola, mas é muito cansado, é muito lento. E isso eu acho que não encaixa nesse atual time do Vasco. De repente, com um meia de mais mobilidade, um centroavante também mais rápido, o outro ponta também, o Jean David poderia ter esse encaixe, né? Um ponta construtor. Nesse atual Vasco, nosso elenco, cara, não vejo de forma nenhuma. E por isso que acho que foi um erro assim, grande dos scouts do Vasco em relação à contratação do Jean David. Vou ficar na torcida para que essa informação aqui possa ser verdade e o Santos Laguna chegar aqui, e aí, interessa? Vai com Deus. Da maneira que eu vejo, família vascaína. Vamos seguir aqui para falar um pouco do mercado da bola, dos nossos adversários e, claro, de jogadores que o Vasco sondou aqui também, né? Olha só, uma informação que vem diretamente de Minas. Tá aí, ó. O zagueiro Luizão está próximo do Atlético Mineiro. O Galo já conversa com o empresário do atleta que teve sondagens do Vasco, né? Bem no início ali do mercado da bola, da janela, o Vasco de fato sondou aí a situação do Luizão. Não dá para dizer que, pô, perdeu o Luizão. Não, né? A gente nem conhece o Luizão direito, joga lá, sei lá, no time B do West Ham, mas me parece, né, que é um zagueiro que tem um potencial, senão o Galo não tentaria a contratação desse atleta. Um outro nome que eu estava vendo aqui, e essa informação me parece que foi do canal Na Torcida Vascaína, me perdoe se eu estiver errado, que o Vasco teria sondado o Zé Ivaldo. E eu acho até bem plausível, porque jogador que perdeu espaço no Cruzeiro, quando chegou lá o Fernando Diniz ficou no banco, é um nome interessante, eu acho um jogador que chegaria aqui para nos ajudar, mas o Vasco, né, não conseguiu aí caminhar com a negociação, porque me parece que o Cruzeiro queria negociar o jogador, e ele está acertando com o Santos, né, por empréstimo, mas com opção de compra. Então tá aí reforçando o nosso adversário na Série A, família vascaína. Mas eu gostaria de trazer aqui um torcedor do Botafogo, eu estava vendo esse áudio, né, lá na página News Colina, é isso mesmo, o nome do botafoguense é Bernardo, da Central do Botafogo, falando um pouco do Tietê, essa passagem aí pelo Botafogo. Eu fiz um resumo do áudio, né? Ele falando da passagem do Tietê de 2023 para cá. Eu acho interessante para a gente trocar uma ideia sobre esse atleta. Se liga só. Mas em 2023 ele realmente conquista a torcida. Em 2023 ele foi um dos melhores jogadores do Botafogo no momento bom, e no momento ruim também ele manteve um rendimento razoável. Dá para discutir que depois do Tiquinho ele foi o melhor jogador do ano do Botafogo. Dá pra discutir, sabe? Ele certamente foi um dos melhores jogadores. Entregou um altíssimo nível. Tem lances que a galera lembra, né? Até hoje da assistência contra o Flamengo, com a narração do Luiz Roberto, pro gol do Tiquinho, né? Foi um líder, sabe? Que sempre jogou muito bem em 2023.
Em 2024, mudou um pouco. Ele se tornou uma peça de elenco, né? Não, ele foi titular muito, principalmente no primeiro semestre, ele foi um titular, assim, do time, mas ele perdeu a posição com a chegada de novos jogadores, com Gregory, Marlon Freitas, muito bem. Tietchan acabou perdendo a posição. Mas o Tia, no início do ano, no primeiro semestre de 2024, foi titular e foi capitão do time. Por muito tempo, né? Antes do Marlon Freitas assumir a braçadeira, o Tietchan era o capitão do time. O 2024 do Tia não foi bom. Dá pra gente falar assim, não foi um ano bom pro Tietchan rendendo em campo. Teve boas partidas, tudo bem, teve lapsos, mas a grande maioria do ano dele foi abaixo. E não é à toa que ele terminou o ano como reserva, perdeu a posição dele. Talvez falta de ritmo, ele não rendeu, não correu tanto quanto foi ano passado, fisicamente não estava lá, meio que parecia meio aéreo em campo de vez em quando. Então o 2024 dele foi bem abaixo. Dito isso, é um jogador que já mostrou muita qualidade, chegou num momento de incerteza na SAF e rendeu bem. Ele sai do Botafogo com crédito, ele sai do Botafogo com uma passagem positiva e com carinho da torcida. Porque teve um bom rendimento em momentos, chegou a ser capitão do clube, foi um jogador que se destacou muito pela correria, né? Ele se identificou muito com o Botafogo, falou que venceu a depressão no clube. É um coringa, né? Chegou a jogar de lateral direito, primeiro, segundo volante, de meia, de ponta até a direita. Então é um jogador que tem uma versatilidade muito grande em campo, sabe? Ele consegue pegar muitas posições, é um jogador técnico, é um jogador que, quando ele quer, ele se empenha muito, e ele sai do Botafogo como um nome que impactou, sabe? Foi um dos primeiros grandes nomes da SAF que chegaram e, de fato, renderam, sabe? Ele sai com um saldo positivo. E eu acho que pro Vasco pode ser uma peça bem interessante por se tratar de um jogador vencedor na carreira. Venceu, se eu não me engano, 3 campeonatos brasileiros, ou 4, na verdade são 4, 2 com Palmeiras, um com Galo, um com Botafogo, se eu não me engano, uma Copa do Brasil com Galo e uma Libertadores com Botafogo. Então é um jogador vencedor, é um jogador experiente, é um jogador que pode agregar muito ao elenco, ele era amigo de todo mundo no elenco, ele era muito bom no vestiário, e tem qualidade sim para agregar ao Vasco hoje. Se ele for o Tietchan de 2023, esquece, vai jogar muito no Vasco. Mas visto o que ele jogou em 2024, ainda tem como agregar bastante ao Vasco, tem como ser titular. Se não for titular, vai ser uma peça importante no elenco. Eu acredito que é uma boa contratação pro Vasco, eu acredito que consegue render em bom nível ainda e vai ajudar bastante vocês. Bom, né? Bom, geralmente a gente destaca aqui algum jogador que o Vasco acerta e a torcida faz carnaval fora de época, comemora o Ano Novo e o Natal de novo. Então, maneiro, né? Meu primo também, um dos poucos botafoguenses que eu conheço, tava tomando um gelo com ele um outro dia, ele falou, pô, não, cara, Tietchan é bom, vocês contrataram, pô, bem e tal, vai ajudar vocês. Eu penso da mesma forma, família vascaína, eu acho que foi uma boa contratação, ainda mais da maneira que foi, né, livre no mercado, né, aconteceu de uma questão pessoal dele, né, acho que ele vai ter um filho, uma filha, não sei, aí ele queria ficar com a família aqui no Rio de Janeiro, isso acabou ajudando o Vasco aí a contratar o Tietchan. Acho um bom nome, tenho certeza aí que vai nos ajudar nessa temporada, porque sabe jogar, tem recurso para isso, né, lembra até aquela entrevista do Felipe, né, falando sobre ele, que é um cara dinâmico, joga na lateral, de primeiro volante, de segundo volante, tem experiência, tem boa técnica, velocidade, acho que, né, que vai ser aí um reforço importante para essa temporada, família vascaína. Concorda aí com o botafoguense? Vamos seguir aqui a nossa resenha para falar sobre esses 3 atletas, né, que o Vasco sondou aí recentemente. É por isso que eu comecei o vídeo daquela forma. Quem não tem dinheiro, chora. Chora. Tá aqui, ó, Staff Derrone define modelo de negócio pelo atacante especulado no Vasco. Informação essa do jornalista André Hernan, que a gente trouxe aqui no dia de ontem. Então, segundo o staff do jogador, ele só sai, né, comprando ele do Palmeiras. É quase impossível por empréstimo. E aí aparece, né, o Atlético Mineiro, segundo aqui a informação do Fala Galo, estaria negociando já com o Rony. O Galo tá com o papel aí no bolso, sei que tem dívidas e tudo mais, mas vendeu o Paulinho agora recentemente, com certeza vai ter que fazer aí um investimento para repor o Paulinho. Cara, eu só fico pensando, por isso que eu tô falando, quem não tem dinheiro chora, porque olha, eu gosto muito do Rony, cara, não sei vocês, eu gosto muito do Rony, mas seria uma peça boa no Vasco, hein? Fica até imaginando ele, aquela velocidade dele, Felipe Coutinho achando, o pai achou na cara do gol, seria uma excelente contratação. Falando aqui rapidamente agora, sobre o Balbuena e o Samir, essa informação aqui é da galera da Super Rádio Tupi. Tá aqui, ó. Balbuena e Samir têm cenários parecidos e praticamente inviáveis no Vasco. A matéria destaca o seguinte, ó, o paraguaio Balbuena, do Dínamo de Moscou, foi um nome indicado pelo novo técnico Fábio Carille.
Porém, seu contrato na Rússia vai até junho e o salário mensal é na casa de 700 mil. Como o clube russo não deve liberá-lo antes do fim do vínculo, sua chegada já para o começo do ano fica praticamente inviável. Cenário parecido é o de Samir, zagueiro do América do México. Revelado pelo rival Flamengo, ele está encostado na equipe azul e amarela, que só aceita liberá-lo se o clube a qual for cedido pagar todo o seu salário. Vinculado ao América até junho de 2026, Samir também ganha um salário na faixa dos 700 mil. Assim, difícil, né, cara? Muito complicado, porque a gente tem aí algumas informações, né, e eu vejo, assim, uma galera que fica bolada com isso, né, sobre rumor, mercado da bola. Eu já comentei aqui com vocês que antes mesmo de eu não tinha um canal. Eu gosto dessa resenha, porque como a gente tá comentando aqui, pô, como é que seria o Rony no Vasco, Balbuena, Samir, tal, mas tem uma galera que não gosta, porque eu entendo que teve um certo período aqui no YouTube que a galera exagerava demais, né, em capas, em nomes, mas eu acho que nem, né, esses nomes aqui, Balbuena, Samir, quando você analisa a situação dos atletas, Balbuena em final de contrato lá, né, o Samir tá encostado no América do México, e o Rony é um jogador que não vai ficar no Palmeiras. Então eu entendo que o Vasco sondou, de fato, esses atletas. Agora, se a negociação vai ou não vai acontecer, sondou o Rony, ganha 1 milhão e pouco, o Palmeiras só aceita com papel colorido na mesa. Descarta. Mas sondou. Eu acho que o papo é esse. Eu vejo uma galera que fica revoltada com isso, mas eu juro que eu não entendo. Mas respeito. Mas como a gente viu aí recentemente, de fato não sei se é verdade, né, que o Vasco teria interesse no Coelho, e para contratar o Coelho ia ter que botar, né, um recurso na mesa, o cara também ia pedir um salário alto. Então, assim, eu tô na esperança, tá? Eu acho que a palavra é essa, na esperança do Vasco, de fato, fazer um investimento alto num zagueiro ou num zagueiro e também num atacante de lado. Agora, se isso vai acontecer, eu não sei. Tá esperando o nome certo, não tenho a certeza que é o Balbuena e o Samir, Balbuena por já tem uma certa idade, o Samir porque não vem atuando, tá esperando o nome certo, eu tô com essa esperança. Sabe por quê? Precisa de um zagueiro e precisa também de um atacante de lado, família vascaína. Eu gostaria de ver, tá? Eu acho 2 bons jogadores, tanto o Balbuena quanto o Samir. E aí eu finalizo o nosso vídeo com o Cicinho, deixando a opinião dele sobre a temporada do Vasco 2025. Olha só. O Vasco também, essa interrogação, né? Meio cavalo paraguai, né? Larga na frente, chega por último, então o Vasco é meio de tabela para baixo. Fortaleza é o time exemplo hoje da Série A, né? Já há alguns anos já vem fazendo grande Campeonato Brasileiro e briga novamente para ficar na Libertadores. Quando? Quando a gente vai parar de ouvir esse tipo de coisa? Antigamente, né, ia ter muito torcedor do Vasco, fala, Thiago, manda ele para esse lugar e vai para casa do... Mas eu acho que hoje a torcida do Vasco, ela tá bem consciente, né? Porque são muitos anos nessa pegada, sabe? De começar uma temporada e você sem aquela perspectiva, né? Vai mandar bem no Campeonato Brasileiro, vai chegar longe nas competições como Copa do Brasil, agora esse ano a gente tem a Sul-Americana. Eu até acho, e por isso, assim, que o Vasco tem um time, mais uma vez, principalmente depois aí, né, que eles estão voltando já aí, Paulinho, Adson, acho que o Vasco tem um time para ter uma certa tranquilidade nesse ano no Campeonato Brasileiro, mas o vascaíno não quer isso, né? Mas eu fiz questão de colocar também ali o que ele acha do Fortaleza, porque como é interessante isso, né? Um time que também tem uma dificuldade financeira, né, faz ali, mas mesmo assim tem um time competitivo, o trabalho do Vojvoda é sensacional, se eu não me engano, é o 3º ano consecutivo que o Fortaleza bate na Libertadores, e, por exemplo, o Vasco, a última vez foi em 2018, né? O Vasco classifica em 17 e participa em 2018, sabe? Olha isso. Então, difícil, né? E por isso que, se antigamente a galera ia ficar puta com o Cicinho, não, hoje a gente fica com a ideia de, poxa, o Vasco tem que ter um planejamento forte, ou não sei se vai ser questão, né, do novo investidor, para que a gente possa começar a planejar a temporada, né, com investimentos, para que aí sim a gente possa levar para dentro de campo um Vasco forte, um Vasco competitivo. E aí o torcedor chupa Cicinho. Esse ano a gente vai brigar pelo Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, que não é o caso. A gente, como torcedor, sonhando muito, acreditando, torcendo, né? Porque a gente quer ser feliz, que o time vai encaixar, vai encorpar, o elenco vai entrosar e a gente vai chegar longe nas competições. Essa é a nossa esperança. Mas a gente, poxa, quer acreditar em algo que a gente está vendo, sabe? Time bem montado, com investimento, bons jogadores, com opções, né? O elenco recheado de nomes, mas... né, infelizmente não é o nosso momento, mas a gente espera viver isso, né? Eu quero ter cabelo ainda, né?
Vai esperar eu ficar careca não, né, Vasco? Fui, família vascaína, tamo junto. Boa noite pra você e família. Valeu!